E aí, beleza? Então essa aqui é a segunda aula do nosso mini curso de AutoCAD. Nessa aula a gente vai fazer o seguinte, eu vou ensinar para você como que você configura inicialmente o arquivo de AutoCAD que você vai usar para desenhar. E eu vou ensinar também os comandos dessas duas abas aqui, a aba Draw e a aba Modify. Enquanto isso, vou clicar para abrir aqui, ó. Ele já vai carregar, a gente já vai começar a mexer aqui. Então beleza, aqui está o AutoCAD. Eu vou criar um arquivo novo. Eu posso vir aqui no Lazão New, eu posso clicar aqui, ele também cria, ou eu posso vir aqui, ele também cria. Vou vir pelo New, apertei o New, ele vai abrir a tela dos templates. Eu vou selecionar o ACAD ISO, né, que está na nossa configurado para o Brasil e tudo mais, com as unidades e esse sistema métrico. Vou dar um Open. Daí a primeira coisa que eu vou fazer aqui é desativar esse grid do fundo, porque eu não gosto dele. Segunda coisa, eu vou dar um comando OP, se meu computador cooperar. Eu vou apertar espaço, ele vai abrir a aba de opções, Options. Eu vou vir aqui no Colors, verificar se está no preto. Se eu quisesse mudar o fundo, eu poderia colocar, por exemplo, um fundo branco, eu poderia fazer, né? Mas eu não vou fazer, vou deixar o fundo preto mesmo. Deixa aqui no Black, então Apply. Crosshair Size. Normalmente, quando você abre pela primeira vez o AutoCAD, ele vai estar um esquema assim, mais ou menos. Que é uma cruzinha. Eu não quero isso, eu quero que essa mira, né, da cruzinha fique pela tela toda. Então, vou deixar um 100 aqui, vou dar um aplicar, vou verificar se está funcionando. Está funcionando. OP de novo. Save, eu quero deixar para salvar aqui, ó, o autosave, né? Então, ele vai salvar de 10 em 10 minutos. Tá ok, vou deixar 10 em 10. Então, ele criou um backup para mim. A versão do AutoCAD eu vou deixar 2010, então ele sempre vai salvar em 2010, AutoCAD 2010, assim eu posso enviar esse arquivo para pessoas que utilizam AutoCADs inferiores, anteriores ao 2018, eles vão conseguir abrir esse arquivo. E enfim, eu acho que de configurações é isso, eu vou dar um Apply para garantir que tudo está funcionando, tudo está configurado, vou dar um OK. Aí outra configuração que eu vou fazer agora no começo é das unidades, então eu vou digitar aqui UN, dá um espaço, ele vai abrir essa telinha de unidades, eu vou verificar se está em decimal, tem decimal. A precisão eu vou baixar para 2 pontos depois da vírgula, dessa forma. E aqui nas unidades eu vou mudar para centímetros, a gente vai desenhar em centímetros e todos os arquivos que a gente importar para dentro do AutoCAD, eles vão estar em centímetros também. Eu vou dar um OK, estou de acordo com tudo isso. E beleza, eu vou começar a explorar agora os comandos. O primeiro comando que eu quero explorar é o comando line, que é esse daqui. Então, para você ativar o comando line, você pode clicar em cima dele aqui em cima. Ele vai abrir a opção do comando line. Para você fazer uma line, você clica num ponto. Ele estabeleceu o primeiro ponto daquela linha. E agora eu clico em outro ponto, que vai me dar o segundo ponto daquela linha. Se eu quero uma reta simples, eu posso dar um espaço e ele termina o comando. E aqui está desenhada a nossa primeira linha. Eu vou deletar ela. Para deletar, eu seleciono ela. Eu posso selecionar da esquerda para a direita, passando esse quadrado por toda ela. Ou posso selecionar da direita para a esquerda só arrastando aqui e pegando a pontinha. Eu falei disso na primeira aula, se não me engano. Eu vou selecionar toda ela, vou apertar um Delete. Eu vou remover essa linha. Eu vou desenhá-la de novo. Clico no Line. Vou começar o primeiro ponto. Agora eu vou ligar o F8, que ele deixa o orto ligado. O que é o orto? O orto é o seguinte, eu posso fazer desenhos ortogonais, então ele vai fazer sempre no eixo X ou Y. Se eu deixo o orto desligado, aqui embaixo tem o atalho do orto. Eu consigo fazer qualquer ângulo. Se eu deixo aqui ligado, eu faço sempre no eixo X e Y. Então eu vou deixar ligado e vou fazer minha reta. Fiz minha reta, agora eu quero continuar fazendo a reta, eu não quero que ela acabe aqui. Então eu simplesmente vou mirar para onde que eu quero e vou fazer essa reta de novo. Aí eu quero continuar fazendo essa reta. Eu vou mirar para onde que eu quero ir para a esquerda agora. E vou fazer a reta. Agora eu quero continuar fazendo a reta, eu quero ir para cima. Agora eu não quero mais fazer a reta. Eu dou um espaço, eu saio do comando. Eu posso deletar tudo isso de novo se eu quiser. Seleciono, dou um del. Outra forma de acessar o comando line é digitando L e dando espaço. Ele também vai selecionar o comando line. Eu posso começar a linha de novo. E eu posso desenhar a linha com uma medida qualquer. Então eu arrasto o mouse e consigo uma medida qualquer. Eu não sei a medida que eu fiz aqui. Eu fiz de olho, né? Fiz arrastando o mouse. Eu posso fazer uma linha de novo. Aperto L. Especifico o primeiro ponto. Eu vou deixar o F8 desligado, né? O orto desligado.
E também posso arrastar, ponto qualquer, beleza. Mas eu posso fazer um desenho de precisão também. Então eu vou deletar essas linhas, vou clicar aqui de novo na linha, ou eu posso clicar e fazer a linha, ou eu posso dar o comando, né? Tem duas alternativas, L, espaço, aí eu começo a linha. Eu quero fazer uma linha aqui que ela vai ser ortogonal, ou seja, vou deixar o orto ligado. Eu quero que ela tenha, deixa eu ver, 500 centímetros. Eu vou digitar aqui no teclado 500 e vou dar um espaço. Eu não mexi no mouse, eu não fiz nada. Eu só cliquei o primeiro ponto e digitei depois 500, dei um espaço. Ele desenhou uma reta com 500. Eu posso dar um espaço, sair dessa reta, né, dessa linha. Então essa linha aqui, se você verificar a medida dela, vem no Measure aqui, e mede, ó, ela tem 500. Eu poderia ter feito diferente, poderia ter, de novo, L, espaço, posso começo a linha, e agora eu vou especificar a distância dessa linha de novo. Agora eu quero fazer essa linha para baixo, por exemplo. Quero que ela tenha 500 também. Digito 500, no espaço. Só que agora eu quero continuar desenhando. Então só que agora eu quero ir para a direita. Digito de novo 500, do espaço. Agora eu quero ir para cima. Não, agora eu quero ir para cima. Eu quero 500 para cima. 500, espaço. E agora eu quero fechar um quadrado. Então eu vou para a esquerda e vou digitar 500, espaço. Pronto, cansei de desenhar. Agora eu quero sair do comando. Aperto espaço. Terminei o comando. Então aqui eu tenho 4 segmentos de reta que formam um quadrado. Então esse é o comando line. Então tem várias formas. Outra coisa interessante do line é que se eu quiser fazer... Outra coisa legal aqui da linha, como eu ia comentar, né, é o seguinte, eu posso fazer linha em ângulo também se eu quiser. Então eu vou lá no comando da linha, clico nele, ou então eu digito L, dou um espaço, eu digito o ponto inicial e agora eu quero que essa linha ela tenha um ângulo específico. Então eu vou até desativar o orto aqui, só para a gente brincar com isso. Eu quero que essa linha ó, ela forme um ângulo de 30 graus em relação ao eixo X, que é esse aqui. Como que eu faço isso? Eu cliquei no primeiro ponto da linha, aí eu vou fazer o seguinte, eu vou digitar o sinal de maior que, quer dizer, menor que, e aí eu vou digitar o ângulo que eu quero, menor que 30, e eu vou dar um espaço. E aí ele já fez esse ângulo aqui, então esse ângulo em relação ao eixo X já está em 30, e agora eu posso digitar uma medida qualquer, ou posso simplesmente fazer uma linha aleatória em qualquer ponto. Eu vou fazer uma linha aleatória aqui. Pronto, está feita a linha. Agora eu vou fazer diferente. Eu vou clicar na linha, eu vou começar de novo. Eu vou de novo apertar, quero fazer ela com ângulo, eu quero fazer ela com 22 graus dessa vez. Eu vou digitar o menor que, eu vou fazer 22. Então tá ali, ó, você consegue ver até. Menor que 22, eu vou dar um espaço. E eu quero que essa linha tenha 150 centímetros. Não, 300 centímetros. Eu vou digitar 300, vou dar um espaço. Pronto, está aqui minha linha de 300 centímetros com um ângulo de 22 graus. Se eu quiser confirmar isso, só para confirmar para você, ó, ficou com 22 graus. Deixa eu só ligar o orto aqui. Então isso aqui está com 22 graus, né, teoricamente. Vamos confirmar isso agora mesmo. Por meio do... Deixa eu só ver o que eu vou fazer aqui. Dimension, Annotation... Não é aqui, cara. O que eu quero fazer? Só um minuto. Para confirmar, eu vou vir aqui ó, no Annotation. Aí eu baixo aqui, esse menu. E vamos ver o ângulo. Eu quero confirmar. Esse ângulo aqui, quero saber quanto que foi. 22 graus, está perfeito. Então é exatamente o que eu queria. Então eu vou deletar esse aqui. Eu vou fazer de novo mais um exemplo da linha, só para você internalizar isso. L. Quero uma linha aqui com uma inclinação de, sei lá, 120 graus. Não, 85 graus. Então, menor que, no teclado, 85, espaço. Eu quero que ela tenha 100 centímetros de altura. Tá lá, minha linha com... Eu posso continuar desenhando, tá? Eu posso agora ir para a direita mais 100. E dessa forma eu consigo fazer linhas inclinadas com ângulo preciso. Bom, eu vou apagar tudo isso aqui e agora a gente vai ver só então o linha, né? O primeiro comando que a gente viu. Agora a gente vai ver o segundo comando, que é o polylinha. Bom, eu vou voltar no linha aqui primeiro. Vou fazer uma coisa para a gente comparar. Vou fazer um quadrado aqui. Vou fazer um quadrado de 500. Deixa eu dar um zoom.
500, 500, 500. Antes de continuar, só explicando o zoom para você aproximar o desenho e para afastar, você usa o scroll do mouse. Deixa eu mostrar o mouse aqui como que é. Scroll, deixa eu pegar uma foto aqui na internet. Então é o seguinte, essa bolinha aqui, ó. Esse aqui é o botão de rolagem ou scroll. Se você empurra para frente, ele vai dar o que a gente chama de zoom in. A gente vai aproximar do desenho. Se você puxa, ele dá o zoom out. E se você pressiona esse botão, porque esse botão aqui, só para caso você não saiba, você pode pressionar ele para baixo. E quando você pressiona ele e arrasta o mouse, você consegue dar o pan, que é você movimentar pelo desenho. Então, digamos que você está fazendo esse quadrado aqui, daí eu quero fazer um quadrado na direita. Só que eu não preciso dar um zoom out e depois dar um zoom in. Eu posso estar aqui na direita, né? Posso apertar o botão do meio e arrastar. Eu tenho pan. Então tá, esse aqui é o nosso quadrado que a gente fez usando o comando line. Eu vou fazer o mesmo quadrado usando polyline. Eles são bem parecidos entre si, tá? Eu já vou mostrar qual é a diferença. Então eu vou clicar no polyline. Eu poderia ter digitado também. Eu posso clicar no polyline e começar a desenhar, ou eu posso simplesmente digitar PL de polyline e começar a desenhar também. Eu vou fazer aqui, deixa eu pegar até o alinhamento aqui. Para pegar o alinhamento, eu cliquei no quadradinho aqui no canto e arrastei, que daí ele já deu essa linha verde aqui para ter uma referência, né? Então eu clico, quanto que estava ali? 500, né? 500, agora eu vou fazer para cima, 500, digito a dimensão 500, dou espaço, direciono para baixo, digito 500, dou espaço. Acabei o comando, dou um espaço e fechou. Então, esse quadrado da esquerda ele foi desenhado com o comando line, linha, e esse aqui foi desenhado com o comando polyline. Qual que é a diferença dos dois? A diferença é a seguinte, se eu selecionar essa linha aqui do meu quadrado com polyline, você vai perceber que ele vai selecionar todas as linhas na realidade. Então é como se fosse uma linha única conectada. Se eu fizer a mesma coisa aqui, é como se tivesse cada linha separada. Então a diferença do line para o polyline é basicamente essa. Aqui as linhas que você fizer, se você fizer várias linhas, né, obviamente, elas vão estar sempre conectadas e aqui elas vão estar sempre separadas, né? Então essa é a diferença principal entre os dois comandos. E tudo aquilo que eu falei do comando line, ele se aplica aqui para o polyline também. Então eu quero fazer uma polyline com inclinação, PL, espaço, indico o ponto inicial, menor que, eu quero o ângulo aqui, vamos chutar aqui 45 graus, ele já vai inclinar a linha, né? Aí eu digito a distância que eu quero 500 centímetros. Pronto, agora eu quero para cima mais 100 centímetros. Aí eu quero voltar aqui e deixar alinhado aqui, ó, fechar esse polígono. Eu posso até inclusive passar o mouse aqui em cima do quadrado e ele vai me gerar essa linha guia aqui verde. Aí eu só clico visualmente, não estou digitando dimensão nenhuma, ele já está calculando a dimensão ali inclusive. Aperto, né, o botão esquerdo do mouse. E agora eu posso terminar de ligar aqui com o botão esquerdo. E eu fechei um polígono. Então esse ângulo é 90 graus, esse aqui é 90 graus, e esse aqui está 45. Esse aqui está 90 mais 45, que dá 135, é isso? Isso, 135 graus. E aqui está o meu polyline, né? Eu clico numa linha e ele seleciona todas. Então esse aqui é o polyline. Agora a gente vai explorar um pouco o comando circle, círculo, né? Então o círculo você pode tanto clicar aqui em cima, selecionar e desenhar. Eu vou deletar esse aqui. Ou você pode digitar C, dar um espaço. Você vai especificar o ponto inicial. E aí você tem várias possibilidades. Por padrão, ele vai pedir para você digitar o raio do círculo. O que é raio do círculo? É metade do círculo, né? Então você pode até ver que, conforme eu estou movimentando meu mouse, ele vai alterando o valor ali, vai aumentando ou diminuindo. Então eu quero um círculo com raio de 2,50. Um círculo com raio de 2,50 é um círculo com diâmetro de 5 metros. Então vamos testar isso. C, espaço. Eu vou achar o centro desse outro círculo aqui para fazer alinhado. E aqui, ó, eu defini o centro, né? A primeira coisa que eu faço é o centro. E por padrão, ele pede o raio. Se eu apertar o D e der um Enter, agora ele vai mudar para o diâmetro. Então agora eu tenho que digitar o diâmetro e não mais o raio. O diâmetro que eu quero é 500, cujo raio é 250. Então eu vou digitar 500. E ambos os círculos são iguais. Esse aqui eu fiz pelo raio e esse aqui eu fiz pelo diâmetro.
São as convenções, coisas mais convencionais. Outra possibilidade de círculo é esse daqui, ó. Se você clicar nessa setinha aqui embaixo do círculo, tem essa do dois pontos. Aí você tem que definir 2 pontos. Olha, você pode até deixar o mouse em cima, que ele vai te explicar como que você usa esse comando. Então, ó, cria um círculo usando 2 endpoints, 2 pontos finais do diâmetro. Então você vai desenhar uma linha que tem o comprimento igual ao diâmetro. Vamos usar isso aqui para a gente experimentar. Eu vou criar alinhado aqui. Então eu vou criar uma linha de 500 de comprimento. Essa linha é o diâmetro do círculo. Então eu criei um círculo já digitando o diâmetro direto. E tem várias outras possibilidades, né? Tem aqui de 3 pontos. Você define 3 pontos. Deixa parado o mouse em cima que você já tem o tutorial aqui, ó. Cria um círculo usando 3 pontos na circunferência. Então se você clicar em 3 pontos diferentes, ele vai achar um círculo que percorra esses 3 pontos. Vamos clicar aqui para ver? Eu quero esse ponto aqui, eu quero esse ponto aqui. Vou tirar o Word aqui só para não ficar confuso. Quero esse ponto aqui e quero esse ponto aqui. Olha, ele clicou, eu defini um ponto lá, um ponto aqui, ele fez uma circunferência que passa por todos os pontos. Outras opções que existem por aqui. Essas aqui são mais complexas, aqui é tangente, não é tão usual. Esse aqui, por exemplo, se eu tivesse um triângulo, esse aqui é bem legal. Inclusive, deixa eu fazer um triângulo. Vou fazer um triângulo aqui com a linha. Vou fazer um triângulo bem aleatório, tá? Então, esse triângulo aqui, não vi medida de nada, não vi ângulo de nada. Então eu vou clicar aqui no círculo de tangente. Então ele vai tangenciar, ele vai fazer um círculo que vai estar inscrito nesse triângulo. Então eu vou selecionar o primeiro ponto do círculo, o segundo ponto, o terceiro ponto. Ele vai criar um círculo que vai estar inscrito, fazendo uma tangente, né? Que a tangente é isso aqui, com essas linhas do triângulo. Então outra possibilidade que a gente tem para fazer o círculo. Bom, falando um pouquinho agora sobre o arco, que é o próximo comando que a gente tem aqui. Por padrão, ele vem esse arco de 3 pontos. O que significa isso? Eu vou ter que, se eu selecionar, né, se eu clicar no arco, eu tenho que escolher um ponto, um segundo ponto e um terceiro ponto, e ele cria um arco. Então, se eu tiver, por exemplo, um quadrado de, vamos chutar aqui, um quadrado de 500 por 500 por 500, e eu quiser fazer um semicírculo aqui, né, na metade, eu posso usar esse arco aqui. Clico nele, primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto. Então é como se tivesse uma metade de círculo aqui. Então eu defini 3 pontos, né? Outra possibilidade em termos de arco é a seguinte: a gente pode clicar aqui, que é a mais usual de todas, que é esse daqui, ó, Center, Start, End. Isso aqui é bem útil para fazer portas, abertura de porta. Então, como que funciona? Você clica em cima, você vai primeiro clicar para definir o centro do arco. Então, eu quero o arco aqui. Segunda coisa vai ser o raio do arco. Eu quero um arco de 250. E a terceira coisa é você arrastar para completar o arco. Ó, deixa eu só desligar o Word, porque ele está me confundindo. Então, eu quero um arco com, deixa eu ver, 70 graus. 70 graus. Então aqui eu tenho um arco e o centro está aqui, e esse arco ele tem um ângulo aqui de 70 graus. Por que eu falo que isso é bom para porta? Porque uma porta é o seguinte, porta de planta, né? Vamos fazer uma porta aqui. Quero uma porta de, deixa eu ligar o F8 aqui só. Uma porta de 90 centímetros, que tem 2,5 de espessura por 90 por 2,5. Aqui nós temos uma parede de 15 centímetros. Essa parede ela cresce para essa direção aqui. Eu vou colocar 50 centímetros para cá. Eu vou fazer essa mesma linha, 50 centímetros para cá também. 50 para cá. E agora eu quero fazer um arco que mostre a abertura dessa porta para achar aonde que ela bateria aqui na parede, se tivesse uma parede, né? Eu vou até representar essa parede. Vamos só pegar o alinhamento aqui. Vou fazer aqui de novo. Pegar aqui, alinhamento. Aqui. Então eu quero que essa porta ela termine aqui, né? Então eu vou fazer o arco. Eu clico aqui no arco. Ou posso digitar o comando arc. E ele vai pedir, ó, especificar o ponto de começo do arco. Ou
ele dá a possibilidade de você especificar o centro aqui, ó, que é exatamente aquele mesmo comando que a gente fez. Então eu vou clicar no C, eu posso clicar aqui em cima do center, ou posso digitar C, dar um espaço. Eu vou definir o centro como sendo aqui. Eu vou definir esse diâmetro aqui como a largura da porta, que é 90, né? Então, escrever 90, dá um espaço. E eu vou trazer isso até aqui em cima da porta. Então isso aqui vai indicar o movimento da porta. Então eu sei que na realidade esse vão da porta aqui está errado, ele teria que estar mais próximo aqui. Eu posso fazer então uma outra linha aqui de 15, eu faço outra para cá, pego outra linha aqui, e eu posso pegar essa linha aqui, ó, e dar um delete. Pronto, está feita a minha porta. Bom, arco, acho que é isso. Aí tem outras opções de arcos aqui que eu particularmente uso mais essa daqui do centro mesmo. As outras podem ser úteis em outras situações, mas para arquitetura principalmente, né, para fazer a porta, que é a coisa mais útil que o arco tem, eu costumo utilizar esse daqui. Bom, outros comandos que tem aqui tem duas coisas interessantes, o retângulo e os polígonos. Vamos começar pelo retângulo. O retângulo você pode clicar aqui e ele já vai abrir o comando do retângulo. Você clica no ponto inicial, clica no ponto final, está feito o retângulo. Você pode também, vou deletar isso aqui, escrever rec, espaço, define o ponto inicial, aí você quer fazer um retângulo de precisão, ou um quadrado mesmo. Eu quero fazer um quadrado de 2,50 por 2,50. 2,50, digito, aperto vírgula, e eu vou digitar 2,50 de novo. E daí dou um espaço. E está aqui o meu quadrado de 2,50 por 2,50. Quero conferir a medida, ó, vem no Measure, aqui está 2,50, aqui está 2,50 também, está corretíssimo. Eu quero fazer um quadrado aqui de um retangular, um retângulo na realidade, né? Então eu quero que ele tenha 10 metros, então vai ser 1000 centímetros, né? 1000. E de altura eu quero que ele tenha os 2,50 para ele ficar alinhado com o outro quadrado do lado, né? Então 2,50. É sempre, daí você dá um espaço, né? Ele desenhou. Então a primeira medida que você coloca é sempre o eixo X, né? Por exemplo, aqui eu coloquei 1000, e depois o eixo Y, 250. Se eu fizesse, por exemplo, o rec, o retângulo, e colocasse aqui, vou alinhar aqui só para mostrar isso, e digitasse menos 100, vírgula, e menos 100, olha o que ia acontecer. Ele ia para a esquerda, então para a direita é sempre positivo, para cima é sempre positivo. Para a esquerda é sempre negativo, para baixo é sempre negativo. Então ele fez para baixo e para a esquerda. Então você consegue controlar o eixo aqui, qual direção que o retângulo vai ficar, o quadrado, o retângulo vão ficar. Bom, o retângulo é isso, daí tem os polígonos aqui, que é interessante também. Se eu clicar no polígono ali, eu clico na setinha aqui, polígono. Aí a primeira coisa que eu vou fazer é definir a quantidade de lados do polígono. Eu quero um pentagrama, quero fazer um de 5 faces, 5 lados. Digitei 5, dei espaço. Eu vou especificar o centro do polígono, onde que é o centro dele. E aqui eu vou dizer se ele vai estar inscrito dentro de um círculo ou circunscrito dentro do círculo. Eu vou mostrar as duas opções. Inscrito dentro do círculo. Vamos nessa aqui primeiro. Qual que é o raio, digamos assim, que eu quero? Eu quero 250, vai. 250. Do espaço, ele fez esse pentágono. Agora eu vou fazer a mesma coisa, o mesmo pentágono. Eu vou de novo digitar um centro, né? Não. A primeira coisa que ele pede é os lados, eu vou dar um espaço, porque eu já quero 5 mesmo. Aí a segunda coisa que eu vou fazer é clicar no centro. E aí ele vai perguntar aqui se eu quero inscrito ou circunscrito. Esse aqui a gente fez inscrito, agora eu vou fazer circunscrito. E agora eu vou digitar 2,50 também. Mesma coisa do outro. E vou dar um espaço. Qual que é a diferença desse para esse? Um está inscrito, o outro está circunscrito. Qual que é a diferença? O que isso significa? Vamos achar o centro desse pentágono aqui. Para achar o centro do pentágono você pode fazer isso. Né? Você pega um vértice e cruza com o lado oposto. Vamos achar o centro desse aqui também. Aqui e pega aqui. Opa! Aqui, puxa até aqui. Então eu vou fazer um círculo agora. Eu vou pegar esse círculo que eu defino o centro primeiro. Então eu vou pegar esse círculo e vou fazer até o vértice aqui do polígono, deu 2,50 de raio. Então repara, quando ele fala que está inscrito dentro do círculo, é que ele está dentro do círculo. Vou pegar o círculo de novo, vou definir o centro. E agora eu vou pegar e vou digitar os 2,50. Olha a diferença qual que foi.
um está inscrito e o outro está circunscrito, ou seja, um pegou e fez o polígono caber dentro de um círculo com um determinado raio, e o outro fez com que as arestas, né, a tangente da aresta ficasse alinhada com o raio com o perímetro do círculo. Então essa é a diferença, né, básica. Eu vou deletar isso aqui porque eu não quero mais. Então aqui seria o retângulo e os polígonos. Outra coisa que a gente tem aqui seria a elipse. A elipse é o seguinte, a mais útil de todas é essa segunda aqui. Eu vou até deixar o mouse aqui em cima, ó, que você faz assim. Ele até ensina como que faz. Né? Você primeiro define o primeiro ponto, define o segundo ponto, e daí ele vai definir o diâmetro, né, o diâmetro maior da elipse, e aí você vai fazer definir o terceiro ponto, que vai te dar o segundo diâmetro. Vamos fazer na prática. Vou clicar aqui. Então eu vou estabelecer aqui ó, o primeiro ponto. Eu quero que isso aqui tenha 10 metros, então é 1000 centímetros o espaço. E eu quero que esse outro raio, ó, o raio é variável, digamos assim, na elipse. Então esse aqui eu fiz com 500, né, como se tivesse 10 metros de diâmetro, e aqui eu quero fazer só com 5 metros de diâmetro. Eu vou digitar 250, que é o raio. E aí tá a minha elipse. Então daqui até aqui ela tem 10 metros, daqui até aqui ela tem 5 metros. Então essa é a diferença da elipse em relação ao círculo. O comando hatch, eu não vou entrar nele agora, porque eu quero abordar ele mais pra frente. É a Ashura. Então só para mostrar para vocês, se eu clicasse aqui na Ashura, ele ia permitir com que eu selecionasse aqui dentro e aplicasse uma Ashura determinada, né? E está ali aplicada a minha Ashura. Eu posso até deixar isso aqui. Opa! Enfim, tá Ashura. Mas eu vou deletar isso, não me interessa aqui agora, eu não quero mexer na Ashura agora. Então é isso, esses são os comandos de desenho. Então essa foi a primeira parte dessa aula. Então beleza, na primeira parte da aula a gente viu os comandos de desenho, agora eu queria ver os comandos de modificação, que são esses daqui. Vamos começar a explorar esses comandos, né? Bom, o move. O move, o que ele faz? Como o próprio nome já diz, ele move os objetos. Então eu vou selecionar esse retângulo, esse quadrado aqui, e eu quero mexer ele. Eu clico no move, seleciono um ponto de partida e mexo. Se eu estiver com o F8 ligado, ele só vai nos eixos X e Y. Se eu desligar o F8, né, o porto, posso mover ele aleatoriamente. Eu vou dar um Ctrl Z. Ctrl Z só para falar, ele volta, né? Ctrl Z ou aqui, undo, ele volta atrás. Uma coisa legal do Move é o seguinte, você pode escolher, aperta, primeiro seleciona o objeto que você vai mover, aí vem no Move, aí seleciona um ponto de referência, eu quero isso aqui, eu quero fazer um movimento bem preciso, eu quero mover esse aqui exatamente 500 centímetros para a esquerda. Então eu selecionei o primeiro ponto, aí eu movo isso com o mouse, né, sem clicar em nada, para a esquerda, e aqui eu posso digitar uma dimensão. Então eu vou digitar 500 e vou dar um espaço. E ele mexeu 500 centímetros. Então tem essa coisa aí do Move que você consegue fazer um movimento com precisão. O atalho do Move, né, se você quiser não precisar vir clicar aqui, você seleciona e aperta o M, dá um espaço, e aí você pode mexer. Ele vale também aquela questão do ângulo, tá? Então se você quer movimentar ele num ângulo específico, eu quero movimentar ele 500 centímetros no ângulo de 30 graus. Então eu digito menor que 30 graus, dou um espaço, e aqui eu vou digitar a distância, eu quero 500. Ele moveu 30 graus, né, um ângulo de 30 graus, 500 centímetros. Então o Move é bem facinho. O próximo que a gente tem é o Copy, ele vai copiar, basicamente isso. Então eu seleciono o que eu quero copiar, clico no Copy, seleciono um ponto qualquer, e se eu estiver com o F8 desligado, eu posso trazer para qualquer lugar. E ele vai fazer várias cópias, se quiser. Eu vou deletar tudo isso aqui porque eu não quero isso. Eu vou selecionar aqui de novo, vou dar um copy. Eu vou deixar o F8 ligado. Ele também permite, F8 não, o 8 aqui, né? Ele também permite movimentos de precisão. Então eu vou selecionar um ponto aqui e vou movimentar esse aqui exatamente 10 metros para baixo, que seria 1000 centímetros. E tá lá. Terminou o comando? Só dá um espaço que ele sai do comando. Então você cria uma cópia disso aqui. Aqui ó, vamos copiar esses dois agora, selecionei os dois, eu vou copiar agora para a esquerda, então eu posso dar um CO, que é copy, né? Espaço, agora eu vou movimentar isso aqui 10 para a esquerda também.
10 metros, né? Que é 1000 centímetros. Dou espaço. Outra coisa legal, então, da referência é que é o seguinte, ó. Eu quero copiar esses dois com essa mesma distância constante. Eu dou um copy, CO. Eu vou pegar essa referência aqui, ó, esse ponto. Aí eu venho até o próximo ponto, que é esse aqui, que tem exatamente esse movimento de 10, essa distância de 10. Vou. E eu consigo criar um padrão. Isso aqui eu posso fazer com Array também, que é uma outra ferramenta que a gente já vai ver. E aqui eu posso copiar para baixo também, ó. Copy. Seleciono esse ponto de referência, vem para baixo, para baixo, para baixo. E aí eu vou criando vários... um grid, quase, uma malha, que está equidistante entre si. Eu vou deletar tudo isso aqui porque não interessa nesse momento. E isso aqui dá para fazer com Array também, só para explicar. Bom, outro comando interessante é o stretch. O que é o stretch? O stretch ele vai alongar uma determinada parte do desenho. Então vamos mostrar como funciona. Eu quero que essa aresta aqui, eu quero que esse quadrado ele vire um retângulo. Então atualmente ele está com 500, né? Eu quero que ele fique um retângulo de 500 de altura por 10 metros de comprimento. Como que eu posso fazer isso? Eu posso modificar esse desenho. Então eu selecionando da direita para a esquerda, eu vou dar um jeito de pegar essa aresta, essa aqui, que eu quero deslocar ela para a esquerda. Então eu selecionei toda ela. Tem que garantir que esse ponto e essa aresta estejam selecionados. Aí eu venho no stretch. Eu seleciono um ponto de referência, pode ser esse aqui, e digito 500, por exemplo. E aí está feito, né? A gente tem agora 10 por 500. Eu quero voltar, eu me arrependi. Então eu vou pegar essa aresta aqui e vou dar um S, apertar o S, que é o atalho do stretch, espaço. Seleciono um ponto de referência e volto 500 do espaço. Agora eu quero fazer um outro retângulo que vai ter 500 de altura e 250 de largura. Eu vou dar um stretch de novo, S. Eu não peguei em cima do vértice agora, eu peguei num ponto qualquer aqui, mas eu posso definir uma medida. Então eu vou definir a medida de 250. Está feito lá. Tenho a largura de 250 e a altura de 500. E eu posso, se eu pegar, por exemplo, e fazer uma seleção assim, ó, eu peguei só esse ponto, e eu dar um stretch, ó, apertar S, e eu vou clicar um ponto qualquer, aí ele vai mexer só aquele ponto ali. Ó. Então eu quero criar um trapézio que tem mais 2,50 para esse lado, digita a distância e está feito o trapézio. Agora eu quero que isso aqui vire um triângulo. Então eu seleciono só esse vértice aqui, aperto S, pego um ponto qualquer, deixa ele pensar um pouquinho, e eu vou dar 250 para a esquerda aqui, ó. Ele vai virar um triângulo. 250, espaço, virou um triângulo. Então ele perdeu um ponto, virou um triângulo. Então o stretch funciona assim. O rotate, que é esse daqui, ele rotaciona. Então ele serve para rotacionar os elementos. Então digamos que eu queira fazer isso aqui e rotacionar em algum ângulo qualquer. Eu quero que isso aqui fique, por exemplo, que essa linha ele fique horizontal. Eu vim em rotate. Aí eu posso selecionar um ponto base qualquer, pode ser na linha, pode ser fora, eu vou pegar fora aqui para mostrar. Selecionei. E aqui ele vai dar o ângulo que eu quero rotacionar. Ó. Eu vou até tirar o 8 para mostrar. Aqui. Então se eu estou com o mouse agora, não tem precisão nenhuma. Se eu apertar aqui, ele vai rotacionar no ângulo aleatório. Eu vou dar um Ctrl Z porque eu não quero fazer isso. Vou selecionar tudo e vou no Rotate, vou selecionar um ponto qualquer, estabelecer um ponto qualquer. E aí eu posso agora, com precisão, fazer esse rotate. Então eu quero que ele venha, fique assim mais ou menos. Eu tenho que definir um ângulo, né? Como que eu defino esse ângulo? Vamos descobrir aqui. No meu caso, o que eu tenho que fazer é o seguinte. Eu seleciono, RO, rotate, seleciono um ponto. E como o ângulo ele é sempre no sentido anti-horário, né? Você pode até ver a bolinha aqui. Então se eu digitar, por exemplo, 90, ele vai rotacionar 90 no sentido anti-horário. Então ele estava aqui, ele rotacionou 90. Vou dar um Ctrl Z. Aqui no caso, esse aqui tem um ângulo de 45 graus. Então eu quero rotacionar no sentido horário. Como que eu rotaciono no sentido horário? RO, seleciono um ponto, menos 45. Então, se você digitar positivo, ele vai sempre no anti-horário. E se você digitar negativo, ele vai no horário. Então, menos 45. Opa, menos 45, espaço. E está feito aqui. Está alinhado. Essa linha aqui está horizontal. Beleza? Então, esse é o rotate.
comando rotate, que é bem útil também. Outro comando bem bacana é esse mirror. O que é o mirror? Ele vai espelhar um desenho que você tem. Então eu quero que esse, por exemplo, eu quero que esse triângulo ele fique espelhado para baixo. O que é espelhado? Ele fique refletido. Tem um triângulo apontando para baixo. O que eu posso fazer? Seleciono ele, vou no mirror, clico em cima. Aí eu tenho que definir um eixo a partir do qual ele vai fazer o mirror, vai fazer o espelho. Então eu vou desenhar uma reta. Então eu quero que ele fique para baixo. Eu posso clicar aqui na esquerda, por exemplo, clicar na direita e ele criou. Eu dou... Ah tá, dou um espaço, né? E aí tá, ele fez um mirror espelhado. Posso deletar esse aqui, posso clicar de novo, eu posso digitar MI, que é a mesma coisa do mirror, do espaço, seleciono um ponto, o outro ponto aqui, agora eu selecionei em cima da linha, fiz a reta, e ele pergunta aqui ó, se eu quero apagar o desenho original ou não. Por padrão ele vem não, então se você der um espaço ele vai criar os dois. Agora se você quiser apagar, você pode fazer o seguinte, MI, espaço, clica, desenha o eixo, aí você clica no sim, ó, ou só aperta o Y, que é o atalho do IS. Clico no sim, e ele apagou, ele inverteu. Então antes ele estava aqui para cima, agora ele ficou para baixo. Isso aqui é poderosíssimo, isso aqui é muito útil, esse mirror. Então, vou fazer um mirror aqui, ó. Agora eu quero fazer um mirror nesse outro sentido. Agora eu posso fazer um mirror do mirror. Eu vou pegar esse aqui, um black mirror. Aqui, beleza, eu faço outro aqui. Enfim, eu vou espalhando, né, o desenho, fazendo várias vezes. Então assim funciona o mirror. Extremamente útil esse comando. O Scale ele vai mudar o tamanho, ele vai aumentar ou diminuir o tamanho de uma figura. Então esse quadrado aqui, para você ter uma noção, ele está com 500 centímetros. Eu quero que ele fique com 50 centímetros. Eu posso usar o Scale. Clico no Scale, depois de ter selecionado a figura. Clico num ponto de referência, para ele ter uma referência. E aqui eu digito qual que é o fator que eu quero diminuir ou aumentar. Se eu quiser que ele diminua, eu tenho que digitar ponto alguma coisa. Se eu quiser que ele aumente, eu tenho que digitar quantas vezes eu quero que ele aumente. No meu caso, eu quero que ele diminua 50%, eu quero que ele fique metade. Ele tem 500 de lado, eu quero que ele fique 250. Então eu digito ponto 5 e ele diminuiu pela metade. Então antes ele tinha os lados com 500, agora ele está com 250. Se eu quisesse fazer diferente, agora eu quero aumentar esse, vou até mover ele para cima aqui, só para dar espaço. Dei um M aqui agora há pouco, né? Seleciono ele e eu quero que ele aumente 10 vezes. Então agora ele está com, deixa eu ver, o dia aqui, 250, ele vai ficar com 2.500 centímetros de cada lado. Eu venho aqui no Scale, ou eu digito SC, que é o atalho, dou um espaço, seleciono sempre um ponto de referência, eu quero que ele aumentar 10 vezes. 10. Espaço. Pronto, ele aumentou 10 vezes de tamanho. Então antes ele tinha 2.50, agora ele tem 2.500. Então esse é o Scale, extremamente útil também. Vou dar um Ctrl Z para voltar. Daí aqui tem outros comandos que são bem interessantes também, só para complementar a aula. Estamos quase chegando no final. O Trim, que é bem interessante, porque ele vai aparar. O Trim significa aparar. Tem o Extend também, eu vou mostrar os dois. O Trim ele é bom para fazer paredes, então eu vou fazer uma parede hipotética aqui. Vou copiar isso 15 centímetros para baixo. Então aqui tem uma parede horizontal, eu quero fazer uma parede vertical aqui. Vou copiar isso 15 centímetros para o lado. O Trim funciona assim, ele vai aparar. Então essa parede, teoricamente, ela não tem essa linha para fora, atravessando, nem isso aqui. O que eu faço? Eu seleciono da esquerda para a direita todos os objetos que eu quero que façam parte da paragem, digamos assim. Passo por eles, aí eu digito. Vamos primeiro para o atalho. Eu clico aqui no TR. Pronto, agora você pode deletar algumas linhas que você não quer. Então eu não quero essa daqui que ela está sobrando, não quero essa, não quero essa, não quero essa, não quero essa, não quero essa. Dou um espaço, terminei o comando. Então ele aparou, né? Ele virou uma quina. Vou dar um Ctrl Z aqui, vou selecionar de novo, e agora eu, em vez de clicar aqui em cima eu vou escrever TR. Mesma coisa, né? Daí eu posso aqui aparar. Só que eu não preciso clicar um por um, eu posso selecionar aqui, seleciono todos aqui, seleciono aqui, seleciono os daqui, aqui e aqui. E dou um espaço para terminar o comando. Outra possibilidade, né, que você poderia fazer aqui, por exemplo, seria dar um stretch, que é esse comando que a gente fez aqui. Então eu posso selecionar esse ponto, dar um stretch aqui para cima, para ele se alinhar aqui. Posso selecionar esse aqui, dar um stretch para cá também.
Aqui eu posso dar um stretch também. Trago mais perto, só para ter uma referência. Daí eu dou um stretch aqui. E aqui eu não preciso nem dar o stretch. Eu posso, se quiser também, clicar em cima do ponto. E eu consigo mover o ponto. Daí eu vou trazer ele manualmente até em cima daqui. Enfim, são várias possibilidades, né? Várias formas distintas de você fazer o mesmo desenho. Daí eu mostrar o Extend, que também é um comando bem legal. Eu vou fazer uma outra parede interna aqui, ó. Aqui, ó, tem 15 de largura. E ela volta aqui para cima. Eu só vou dar um stretch aqui, ó, nesses dois pontos, para eles ficarem alinhados com esse daqui. Então eu seleciono os dois pontos, aperto S, aperto para cima, né? E aqui eu vou buscar a referência, até achar a referência. Ele não vai achar porque está muito longe. Infelizmente não vai achar. Ah, ele achou. Pronto. Então esse aqui agora os dois estão bem alinhados. O Extend ele funciona da seguinte forma. Eu só explodi aqui a linha, tá? Ele não tá mais assim, eu peguei... Peraí. Eu tinha esse polyline, eu apertei X para explodir e eu deletei essa daqui, essa bordinha. Então o Extend funciona da seguinte forma. Você pode clicar em cima aqui. Você vai selecionar o objeto até onde você quer estender as linhas. Vai estender essas duas linhas para elas encontrarem aqui. Eu clico aqui, dou um espaço. Aí eu clico no objeto que eu quero estender. Esse e esse. Dou um espaço para terminar. Eu posso dar um trim aqui, ó. Seleciono TR trim para parar isso aqui. E tá feito. Agora se eu quisesse pegar e fazer um outro espaço aqui, ó. Dou um copy para cima de 15 centímetros. Aí eu vou fazer um extend. EX. Seleciono a referência, que é essa daqui. E estendo essa linha. Opa, fiz errado. EX, espaço. Aqui, seleciono a referência. Dou um espaço e seleciono os objetos que eu quero estender. Esse e esse. Dou um espaço, eu posso dar uma parada aqui. Eu posso fazer uma linha aqui para fechar. E beleza. E aí eu começo a desenhar a planta. Esses extends, o trim e o fillet são bem bons para fazer plantas. Ó, o fillet já dá para mostrar como funciona aqui. O que é o fillet? O fillet é você filetar, digamos assim. Eu vou mostrar na prática. Então aqui, ó, tem essa linha e tem essa linha. Eu quero que isso aqui fique um canto redondo, eu não quero que fique essa quina. Eu posso usar o fillet. Eu clico no fillet, seleciono a primeira referência, a segunda. Aí eu defino o raio. Para definir o raio eu aperto R. E eu defino... Opa, peraí que ficou errado. F, fillet, esse. Dou um espaço. Agora eu vou no raio. E eu vou definir o raio. Eu quero um raio de 50 centímetros. Dou um espaço. Ah, tá. Eu estou fazendo errado. Vamos voltar aqui então. Estou fazendo errado o negócio. Presta atenção. O fillet. Seleciona o primeiro objeto. Esse aqui. Seleciona o segundo objeto. Esse aqui. Ele já fez o raio. E assim a gente faz o fillet. Eu quero fazer esse fillet aqui. Ó. Fillet. Eu posso só configurar o raio. Posso apertar R para configurar o raio. Eu quero um raio de 25 agora. Dou espaço, aí seleciono o primeiro objeto, segundo objeto, ele fez raio de 25. Eu quero fazer um fillet aqui de 5. F, R para definir o raio, quero um raio de 5. Quero esse em relação a este aqui. Pronto. Agora eu quero fazer enfim, quero fazer a mesma coisa de novo aqui. Eu não preciso digitar tudo de novo, eu posso simplesmente apertar o espaço, que ele guarda o último comando. Então, aqui em relação a este, ele está lá, está filetado. Então, o fillet funciona assim. A gente consegue fazer uns desenhos mais fluidos utilizando o fillet. Aqui, por exemplo, também posso fazer. O fillet é bem interessante nesse sentido. E, finalmente, o último comando que eu quero explorar aqui é o array. O array tem 3 tipos, o retangular, o path e o polar. O retangular é o seguinte. Eu quero pegar esse quadrado aqui e repetir ele várias vezes. Eu posso dar um array. Então eu seleciono ele, clico aqui no array, eu venho no retangular, e ele já, por padrão, ele já definiu aqui. Então eu posso definir o número de colunas, eu quero 2 colunas, eu quero, colunas columns, né? Rows são as linhas, eu quero 2 linhas. O que mais que eu posso mexer aqui? Eu posso mexer a distância entre o centro de um e o outro, eu quero de 500 centímetros, por exemplo, nas colunas, né?
E nas linhas eu quero de, sei lá, 300 centímetros. Então eu consigo configurar, né, a quantidade. Aí eu me arrependi, eu quero mais uma coluna, na realidade, mais uma linha na realidade, mais um row. 3. Ele vai criando. Eu posso também mexer aqui no total, no comprimento total. Eu quero que o comprimento total disso daqui tenha, sei lá, 10 metros. Eu posso fazer isso aqui. Ó, ele vai para 10 metros. Então eu consigo configurar várias coisas aqui do array. O array é retangular nesse caso. Deixa eu só encostar a porta aqui, porque daqui a pouco vão vir atrapalhar minha aula aqui. Bom, então esse é o array retangular. Aí para fechar o comando do ESC, está feito. E se eu clicar em cima de novo, ele vai abrir as configurações de novo. Então eu consigo alterar de novo aqui se quiser. Eu quero 2. Ele já vai atualizar. Obviamente ele diminuiu o total também. Outra coisa que eu posso fazer, eu saio daqui, digamos que eu queira editar um quadrado de cada vez. Eu posso dar um X que vai explodir esse array, ele vai deixar de aparecer esses parâmetros, e eles vão virar 4 quadrados normais. Aí eu posso editar um individualmente, né? Só que eu perdi o array, eu não consigo mais fazer aqueles parâmetros lá que eu tinha mostrado que aconteciam antes. Então essa é uma possibilidade, uma coisa bem bacana. Outro array que existe é o do caminho. Então, do caminho é o seguinte, eu vou criar um caminho aqui para a gente poder explorar isso. Vou pegar essa linha mais louca, que não é muito comum a gente usar ela, tá? Spline. Eu vou até desativar o Orto aqui, por isso que eu nem vou comentar muito sobre ela. Vou criar um caminho aqui, aleatório. Esse spline aqui, ele permite que a gente faça essas linhas mais diferentes. Aí eu vou desenhar um círculo aqui na pontinha. Eu quero que esse círculo se repita várias vezes ao longo desse caminho. Então eu posso fazer o array pelo path, que é pelo caminho. Então aqui, ó, path. Seleciono o objeto que eu quero que fazer o array, dou um espaço, aí seleciono o caminho, clico, e ele vai fazer o array. Eu quero que isso se repita 10 vezes, no caso aqui, né, ele se repetiu. Eu posso digitar a distância entre eles, eu quero que eles fiquem a 400 de distância. Eles vão se acumular e vai aumentar a quantidade de itens. Eu consigo fixar, deixar fixo ou não a quantidade de itens. Eu quero que seja na realidade, deixa eu ver aqui, eu quero que seja 10 itens, 10 vezes esse círculo. Aí eu quero que a distância seja 500. Eu consigo configurar isso, né? Então esse é o path, é bem útil. De repente você quer fazer, sei lá, uma cerca, vários postes no mapa, por exemplo, ele pode ser bem útil. Fecha o array, ele está aqui. Eu posso explodir isso e trabalhar individualmente, né? Eu quero eliminar isso aqui. Para fazer, por exemplo, fileira de árvores, você quer fazer um canteiro de árvores, você quer repetir várias vezes as mesmas árvores. Pode usar o array pelo caminho. Então esse aqui é o array de path, vou deletar tudo isso. E agora eu vou fazer o último array, que é bem legal, que é o polar. O polar ele vai fazer um círculo. Então vamos fazer uma pizza aqui. Uma pizza de 12 pedaços. Vou pegar um desses círculos, eu vou fazer um raio aqui. Eu quero que esse raio se repita várias vezes ao longo dessa pizza. Digamos que aqui fosse uma pizza, né? Então eu vou no meu array polar, seleciono o objeto que eu quero que se repita, dou um espaço. Agora eu seleciono o centro do array, que vai ser aqui, né, esse centro aqui mesmo, e ele já repetiu. Então aqui tem uma pizza de 1, 2, 3, 6 pedaços, eu quero de 12 pedaços, então vou digitar 12 aqui. Pronto, tem uma pizza de 12 pedaços. Isso aqui é bem útil, né? Isso aqui é extremamente útil, porque você consegue fazer uma escada helicoidal, você consegue, por exemplo, fazer vários círculos ao longo desse... Você quer fazer um tambor de revólver, olha que legal. Vou fazer um tambor de revólver aqui. Vamos digitar vou fazer outro círculo aqui, que aqui vai ser nosso eixo. E daí aqui no meio, só para ter uma referência para fazer uma linha aqui, eu vou fazer um outro círculo aqui. Ó. Então aqui são onde vai ficar os cartuchos do revólver. Eu clico nele, ou não precisa nem clicar, só venho no polar aqui, seleciono o objeto que eu quero que se repita, dou um espaço, vou selecionar o centro, que é esse aqui, achei, e aí está o meu tambor de revólver. Ficou meio estranho, né? Porque ele está muito próximo, deveria ser um tambor de 5 itens, mas ele já fica aqui. Então eu consigo fazer esse tipo de desenho, que é bem interessante. Então era isso, esses são os comandos. Deixa eu só mostrar esses aqui também. O apagar,
Você pode deletar, você pode clicar em cima, né, do objeto e dar um delete, ou você pode vir aqui no apagar e ele também apaga. Dá um espaço e ele acaba de apagar. Aqui é o Explode, se não me engano, então se você tem uma polyline que nem essa daqui, você quer explodir ela e transformar em linhas, várias linhas, clica aqui em cima e explodiu. Ó. Agora não está mais uma linha única, são várias linhas. Ah, e um comando extremamente legal que é o Offset. O Offset é bem legal. Isso aqui é ótimo para fazer plano, para fazer paredes. Então você tem um ambiente lá, deixa eu desenhar aqui. Um ambiente de 500 centímetros por 150 por 300 por mais 500 para cá. Aí vem para cá e ele tem esse chanfro estranho aqui. Eu quero fazer uma parede aqui, né, sem ter que desenhar tudo de novo. Eu posso dar um offset, que é esse aqui. Clico em cima. Aí ele vai pedir a distância que eu quero. Eu quero, sei lá, 15 centímetros de parede. Agora ele vai pedir para selecionar o objeto que eu quero dar offset. Cliquei. Aí eu posso vir para dentro ou para fora. Para dentro ou para fora. Eu quero para dentro. Então aqui tem a minha parede. Se eu quisesse para fora, eu podia selecionar para fora. E aí você faz o offset, né? Que ele cria a parede automático. Isso aqui é bem legal para telhado, quer ver? Se você pegar e fizer uma casa com um telhado bem diferentão, eu vou fazer um desenho aqui bem rápido, só para te mostrar. Rec. Então digamos que tem uma planta que é assim, ó. Eu vou só unir tudo isso aqui. É o Pedit que une. Pedit, espaço. Aí o Multiple. Seleciono todas as linhas. Dou espaço, dou um Join. E tá feito aí. Isso aqui virou uma polyline. Eu quero fazer o telhado disso aqui. Como que eu faço a planta de telhado? Uma coisa bem legal é você utilizar o offset. Então eu vou dar offsets de 15 centímetros. Que já estão definidos aqui, do espaço. Eu vou fazer isso várias vezes. Ó. Pra dentro, pra dentro, pra dentro, pra dentro, pra dentro, várias vezes. É um jeito bem maroto de fazer telhado. Que daí, às vezes você não sabe direito como que é o encontro do telhado, né? Você faz por aqui. Ó, já dá pra resolver o telhado aqui. Então daí eu só junto os vértices. Aqui eu posso continuar fazendo só para achar aqui, quer ver? Pra dentro, pra dentro, pra dentro. Então tá feito o meu telhado, né, basicamente. Aqui eu sei que vai ter um rincão. Aí eu vou desenhar as diagonais aqui do telhado, né? Vem até aqui. Esse aqui eu posso fechar também. Vem até aqui. 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 Eu vou deletar aqui os outros. Depois, se você quiser testar fazer isso, eu não vou me aprofundar muito. Mas aqui, ó, aqui eu já conseguiria fazer o desenho do telhado. Então, se eu não soubesse como que funcionaria esse telhado, eu já sei que eles vão se encontrar aqui no meio. Eu posso dar um extend aqui. Seleciono esse aqui. Esse aqui. Opa. Deixa eu só pegar aqui. Eu vou dar um stretch aqui na real, vou pegar esse ponto, dar um S, vem pra cá, só deixa eu pegar a referência aqui pra ficar certinho. Aqui, vou dar um stretch aqui também. Pegar a referência, dou um trim aqui pra parar. Aqui já tem a parte do telhado, aí eu posso pegar uma linha pra cá, essa linha pode ser ortogonal, F8. Vem pra cá, aí aqui eu posso dar um stretch também, desligo F8 no caso. Puxo, né, pra cá. Aqui eu já acho também a intersecção do telhado. Esse aqui eu posso dar um mirror, já que ele é espelhado. Eu ligo o F8. Ok. Aqui eu posso dar um stretch. Stretch pra cá. F8. Desligar aqui o F8. Ó, já começa a desenhar o telhado aqui. Aqui eu vou ter uma linha para baixo, né? Aqui eu posso dar um stretch. Deixa eu só desligar aqui o F8. E assim eu vou desenhando o meu telhado. Já vai aparecendo. Então usar essa técnica do offset aqui para definir o telhado é bem bacana. Então esse offset é bem útil, né? É uma ferramenta extremamente útil. Você tem uma linha, você quer replicá-la várias vezes. PL, quero fazer uma linha aqui, essa linha aqui.
Em vez de ter que copiar ou de achar a distância, você vem só no offset aqui, ó, clica. A distância que você quer, eu quero essa aqui de 500, um do outro, né? Então aqui, pá, 500, 500. Ele sempre vai respeitar os 500. E aí tá o offset. Enfim, são esses os comandos, então. A gente viu tanto os de desenho na primeira parte, quanto os de modificação agora na segunda parte. Então a gente já pode começar a fazer uns desenhos mais complexos com todo esse conhecimento que a gente adquiriu. A gente se vê na próxima. Um abraço, até mais, falou!